B. 2 Spirits decolam a 1h01 da manhã da base aérea de Whiteman, no Missouri, envoltos em total escuridão. Bombardeiros stealth, invisíveis ao radar, capazes de cruzar o planeta, sem serem detectados, transportando 14 GBU-57, bombas pesando mais de 13 toneladas, contendo 2,7 toneladas de explosivos, ativados após penetrar até 70 metros em estruturas fortificadas. Um alvo principal, Fordow, o coração do programa nuclear do Irã, protegido sob uma montanha, onde o urânio é enriquecido até atingir o limite de 90% necessário para produzir uma bomba nuclear. Às 2h10 da manhã, os B-2 entram no espaço aéreo iraniano e às 2h35 lançam 12 bombas GBU-57 sobre Fordow, 2 sobre Natanz juntamente com 30 mísseis de cruzeiro Tomahawk sobre Isfahan disparados de um submarino. Imagens de satélite revelam a escala desses ataques. Primeiro em Fordow, o local nuclear mais fortemente protegido do Irã, construído a pelo menos 100 metros abaixo da montanha. 6 grandes crateras concentradas em 2 zonas muito específicas são claramente visíveis. A concentração em torno desses 2 pontos destaca alvos estratégicos definidos pela inteligência militar durante a fase de planejamento da missão. Parece claro que o estudo prévio concluiu que concentrar tanta potência de fogo nesses locais específicos entregaria o resultado desejado. O fato de que os ataques foram realizados com tanto sucesso, de um ponto de vista puramente balístico e de precisão, indica que o local e seus equipamentos foram tornados inoperantes, se não completamente destruídos. No entanto, uma pergunta permanece. Imagens de satélite mostram vários caminhões estacionados no local, 48 horas antes dos ataques, uma informação que a inteligência militar inevitavelmente já havia identificado. No mais do que provável cenário em que o urânio altamente enriquecido foi transferido antecipadamente, os serviços de inteligência ocidentais ou israelenses, sem dúvida, já estão trabalhando para organizar operações de sabotagem posteriores. Em Natanz, observamos 2 crateras, também causadas por GBU-57. O alvo, uma das 2 instalações avançadas de enriquecimento de urânio do Irã, enterrada a 40 metros de profundidade e reforçada com uma camada de concreto e aço de 8 metros de espessura. A operação militar é impressionante, mas não devemos cair no sensacionalismo. O que importa são os dados, a história, os fatos. Vamos olhar para o passado. Em 1934, Hitler se declara Führer, e mesmo assim, o mercado sobe mais 3% naquele ano. Em 1935, eclode a Guerra Civil na Espanha. Hitler rejeita o Tratado de Versalhes e Wall Street sobe mais 23%. Em 1936, Hitler ocupa a Renânia. O mercado sobe mais 19,3%. Em 1938, com as tensões aumentando na Europa, o mercado ainda assim sobe mais 6%. E ainda pior, em 1941, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão, Itália e Alemanha. Acontece Pearl Harbor, a Alemanha invade a Rússia e, mesmo assim, Wall Street fecha o ano com mais de 19%. Em 1945, o ano em que 2 bombas atômicas são lançadas sobre o Japão, o mercado ainda sobe mais 11%. O mesmo padrão se repete entre as décadas de 1950 e 1970. Em 1959, Castro assume o poder em Cuba, mais 23%. Em 1960, a URSS derruba 2 aviões espiões. O 2, Castro toma as refinarias de petróleo americanas. O mercado sobe mais 4%. Em 1961, quando os primeiros soldados americanos são enviados para o Vietnã, Wall Street registra mais 21%. A única verdadeira exceção são os anos 1970, quando os conflitos impactam diretamente o petróleo, e é aí que o mercado corrige fortemente. A verdadeira pergunta é simples. Existe realmente um risco de bloqueio do Estreito de Hormuz? E a resposta é clara. A probabilidade é praticamente 0. Isso prejudicaria, antes de tudo, o próprio Irã. A sua economia depende fortemente das próprias exportações de petróleo, especialmente para a China, seu principal parceiro econômico e estratégico. Fechar o estreito significaria cortar a própria conexão com Pequim. E para Teherã, isso é simplesmente insustentável. Geograficamente, o estreito é estreito, mas possui 2 corredores de navegação bem definidos, sendo que o mais profundo está dentro da zona econômica exclusiva de Omã. Para bloqueá-lo, o Irã teria que violar as águas territoriais de Omã, um ato que desencadearia um conflito direto com Omã e com as potências que o apoiam. E do ponto de vista estratégico, a realidade é simples. O equilíbrio de forças é completamente desequilibrado. Os Estados Unidos, França, Reino Unido e seus aliados operam bases militares que monitoram este estreito crucial. Qualquer tentativa de impor um bloqueio seria neutralizada em poucas horas. Este é um cenário para o qual os exércitos ocidentais estão totalmente preparados. E isso não é tudo. Se o fluxo de petróleo fosse temporariamente interrompido, os Estados Unidos liberariam imediatamente suas reservas estratégicas de petróleo,
como já fizeram em crises anteriores, na Guerra do Golfo em 1990, na invasão do Iraque em 2003 ou mais recentemente durante a guerra na Ucrânia. Mesmo hoje, a SPR, Strategic Petroleum Reserve, ainda mantém mais de 380 milhões de barris disponíveis. Todo evento geopolítico tem dois componentes: emoção, movida pelo medo e pela urgência, e realidade econômica. E a realidade é que algo tangível precisa ser impactado para gerar um efeito duradouro no mercado. Mas os conflitos nesta região ocorrem longe dos principais centros de produção e consumo. A única verdadeira alavanca é o petróleo, mas mesmo assim, os próprios países produtores são totalmente dependentes desses fluxos. Eles não podem se dar ao luxo de interrompê-los. Mesmo no curto prazo, isso é praticamente insustentável. E, de forma crucial, existem soluções de curto prazo, como a liberação das reservas estratégicas de petróleo dos DLE, que podem absorver quase imediatamente qualquer choque nos mercados. E vale lembrar, o Irã ameaça fechar o Estreito de Hormuz há mais de 40 anos e nunca o fez. Nem em 1982, durante a guerra Irã-Iraque, nem em 1984, no auge das guerras dos petroleiros, nem em 1988, mesmo quando foi diretamente atacado pelos Semiwa. Nem mais recentemente, em 2010, durante o auge das sanções máximas, ou em 2019, após a retirada do Cibriá do acordo nuclear. O choque é psicológico, não fundamental. Continuamos totalmente otimistas com o mercado, posicionados para a continuação do rally global e especialmente para a sobreperformance das empresas de tecnologia dos Estados Unidos.